Dormir é um dos pilares da vida. É aquele momento restaurador de descanso para o corpo e para a mente. Esse deveria ser aquele momento que a mente desliga, mas é justamente aí que muitos problemas acontecem. Ronco, um cansaço constante, aquele sono que não restaura e às vezes a respiração até falha, gente. Olha só, deixa a gente na mão. E aí começa a impactar na nossa vida, na nossa qualidade, por exemplo, no aprendizado, na memória e nas tomadas de decisão. Eu sou a Luíse Raine. Eu sou a Andréia Rocha e no Papo Sesc de hoje nós vamos falar sobre sono e respiração. Por que dormir mal não é saudável e como a respiração pode ser algo transformador? Para isso, nós recebemos o Dr. Gleison Guimarães, especialista na medicina do sono e na medicina respiratória. Doutor, seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria imensa poder falar sobre esse tema, né? Assim, falar sobre sono é sempre muito importante. Até porque a gente acredita que o sono é muito negligenciado, Com é muito certeza. colocado para escanteio, é como se fosse o primeiro recurso que eu uso quando algo aperta. E a gente precisa realmente colocar o sono no lugar dele, no lugar que você colocou de forma brilhante, né, inicialmente, para chamar a atenção de todos, que o sono é um pilar de saúde e, de certa forma, prioritário, né? Se considerarmos todos os pilares de saúde, tudo aquilo que a gente precisa olhar para a nossa saúde para ter mais longevidade, mais vitalidade, o sono, indiscutivelmente, é o mais importante deles. Doutor, quando a gente fala sobre o sono, existe uma questão de descanso, óbvio que eu acho que é uma cultura mais acessível para o mundo, né? A gente fala, ok, eu tô com sono, eu vou dormir. Mas biologicamente, eu imagino que tenham várias ramificações, vários sentidos. E quais são eles quando a gente fala de uma maneira mais holística? O sono é um estado muito ativo, então eu acho que a primeira coisa é a gente tirar esse lugar de sono, que sono é só descanso e sono nada acontece, é só Uhum. para eu dormir, né? Ou seja, simplificar e reduzir o sono com esse olhar é uma análise muito reducionista que a gente não pode ter, porque o sono, além de ocupar um terço das nossas vidas, ele ocupa um terço muito ativo. Então, ele é um estado cíclico, fisiológico, que é capaz de manter o nosso equilíbrio durante toda a nossa vida. Então é durante o sono que muita coisa se restabelece, né? Ou seja, a gente tem um ajuste metabólico, endócrino, cardiovascular, neurocognitivo, do ponto de vista cardiovascular, e endócrino metabólico, inclusive agindo ou tendo o sono como um pilar de proteção. Ou seja, quem dorme bem tem menos diabetes, menos Uhum. obesidade, menos hipertensão arterial. Imunologicamente falando, né? Do ponto de vista imunológico, por exemplo, se a gente for entrar nas funções do sono, então, a gente fica, assim, mais fã ainda, né? Porque Aham. a gente começa a entender que, além desse equilíbrio cardiovascular, em que a gente tem um ajuste melhor da frequência cardíaca, a pressão arterial cai, a gente tem um repouso cardiovascular maior durante a noite. A gente tem uma calmia do sistema nervoso autônomo também durante a noite. Durante a noite, o sistema nervoso parasimpático predomina, ao contrário do dia, que a gente agita, que o sistema nervoso simpático entra muito mais, excetuando o sono REM, que é uma fase do sono, a gente tem um predomínio do sistema nervoso parasimpático, que é o sistema nervoso da diminuição da frequência cardíaca, da pressão arterial menor, né, do débito cardíaco menor, do trabalho cardíaco menor. Então, isso é um ponto. Além disso, outras funções do sono, a própria imunidade, ou seja, ser privado de sono vai influenciar mesmo com uma noite de privação. Se eu não durmo uma noite, eu tenho menos resposta imune. Então, tem estudos muito interessantes mostrando que se eu não durmo na noite em que eu recebo uma vacina ou na véspera dela, eu vou Aham. ter menor produção de anticorpos pelaquela vacina, né, pela aplicação daquela vacina. Nossa, com Então, uma noite com só uma mal noite só, dormida. né, imagina aquelas pessoas que dormem pouco uma vida ou por anos a fio. Então isso vai ser impactante também. Do ponto de vista endócrino metabólico, que é uma outra grande frente do sono, Aham. a gente tem a secreção do GH. Quem é o GH? O hormônio do crescimento, que a gente secreta principalmente na infância, mas a gente secreta até a fase adulta, até nos idosos, mas é claro, com uma proporção de secreção bem menor. Mas o GH é o principal hormônio anabólico, ou seja, ele mantém a nossa saúde óssea, a nossa saúde muscular, além de outras funções fundamentais de interação do GH, né, do hormônio do crescimento. Então,
a gente perde isso, porque é durante a fase do sono mais profundo que a gente tem secreção do GH. Por isso que criança dorme muito também, Por né? isso que, e Uhum. até para poder ter toda essa secreção. E o nível de GH das crianças é muito maior do que da gente, né? De nós que vamos envelhecendo aí com o tempo. Então, além da parte do GH, a gente tem a própria secreção da prolactina, que é um hormônio regulador também da saúde sexual, né? Uhum. Tanto no homem quanto na mulher. Tem a própria testosterona. A secreção da testosterona, ela vai começar geralmente no REM, ali no início do sono um pouco mais profundo também, mas com pico de secreção às 8 da manhã. As pessoas que dormem pouco e mal, elas têm pelo menos 15% a menos de secreção de testosterona. Então, é um grande desafio, porque a gente vê que muitos homens em idade, né, de 25, 20 anos até 50 anos, 55 anos, que deveriam ter níveis de testosterona mais altos, têm níveis mais baixos porque dormem pouco ou dormem mal. Então, testosterona é um outro hormônio. Um outro hormônio secretado à noite é o TSH, hormônio tireoestimulante, que é o Aham. hormônio grande responsável pelo funcionamento do eixo tireoidiano. Então, imagina que se eu não tenho TSH, eu não tenho estímulo Uhum. de uma glândula que é extremamente fundamental para o funcionamento metabólico de todos nós. Então, são vários hormônios que são secretados durante a noite, como, por exemplo, o ADH, o hormônio antidiurético. Por que a gente não acorda ou não deve acordar para urinar à noite? Porque a gente secreta o ADH, que é o hormônio antidiurético. Quando eu durmo pouco ou durmo mal, eu secreto. E aí, o que acontece? Eu tenho um balanço, né, ou uma desorganização da secreção do hormônio antidiurético e eu abro a torneira do xixi. E aí eu acordo. Essa semana eu atendi uma paciente Ah. segunda-feira, ela falou: Gleison, eu acordo 5 vezes à noite para urinar. E a gente descobriu que ela tem a apneia do sono, que fragmenta o sono dela e Sim. não deixa esse funcionamento acontecer. Então, do ponto de vista metabólico, essa paciente, por exemplo, que acorda muito à noite, ela tem uma série de fenômenos que fragmentam esse sono e que não permitem que o sono obedeça um equilíbrio e uma Aham. secreção, por exemplo, desses hormônios todos. A gente tem, principalmente de alguns anos para cá, algumas evidências muito robustas também sobre neuroproteção, que é muito interessante. Então a gente já vê que esses indivíduos que dormem pouco e dormem mal, eles vão ter mais risco de ter doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer e outras demências. Por quê? Porque do ponto de vista neuro, né, de neuroproteção, é durante a noite que, através de uma enxurrada de líquor, né, que é esse líquido que envolve todo o sistema nervoso central e o cérebro, a gente tem toda uma limpeza e uma higienização do nosso sistema nervoso central, do nosso cérebro. E aí, quando a gente não tem o sono bom, a gente não tem todo esse sistema linfático, esse sistema de drenagem, de higiene, de limpeza que acontece à noite, acontecendo. Por quê? Porque o sono ruim não permite isso. Então a gente acumula mais proteínas tau, proteínas beta-amiloide, que são as proteínas que são acumuladas na nossa rede neuronal para favorecimento das demências, que é justamente pelo acúmulo dessas proteínas, dessas substâncias beta-amiloide e as outras proteínas como a Sim. tau. E aí esse indivíduo vai ter mais risco também de ter questões neurocognitivas precocemente. Por isso que a gente vê muito isso. Tanto que uma intervenção obrigatória nas pessoas que sofrem dessas questões neurológicas, principalmente, é regular o sono. Por quê? Porque o sono é um fator protetor preventivo e também um fator protetor de atuação, de cuidado. Então, dá para a gente ficar falando das funções do Dá, sono São aqui. liga muita muitas coisa, coisas, são né? É. muitas coisas. Você falou sobre essa questão hormonal. Hoje, quais são as principais queixas que você ouve nos consultórios? E assim, tem muita diferença de homem para mulher? Tem, porque assim, se a gente for olhar para o sono especificamente, a gente entende que todos nós estamos sendo construídos para não dormir, né. Assim, existe todo um movimento que é contra o sono. O Jonathan Crary, que é um autor de um livro que eu gosto muito, que chama O Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. Ele fala muito sobre o quanto que a gente tem vivido em busca de coisas que não sustentam ou não nos sustentam a médio e longo prazo, do ponto de vista de que tudo está sendo feito
em detrimento do sono, e Uhum. não olhando e respeitando o sono, como deveria ser, né? Assim, a gente precisa ter a noção de que o tempo de sono ele deve ser inegociável, e a gente tem negociado o sono o tempo inteiro. Que não é luxo, né? Exatamente, né? Então é uma necessidade biológica inegociável. Então, como necessidade biológica inegociável, porque é exatamente assim que eu escrevo no Super Sono, no livro, eu entendo que a gente precisa olhar com mais carinho e com mais responsabilidade. Por quê? Porque não dá para acreditar ou não dá para entender que o sono tá ali de qualquer jeito. Não dá. Um outro autor que me fez pensar muito nisso também, e é um livro bem fácil de ler, rápido de ler, é o Byung-Chul Han, Na Sociedade do Cansaço. Aham. É um livro bem pequeno, que a gente lê muito rápido, mas ele fala exatamente dessa busca incessante de produção, de performance, e aí espremendo o tempo de sono. Porque quando eu espremo o tempo de sono, seja no homem, seja na mulher, eu vou ter impacto. Ah, mas aí depende, claro, das fases da vida, Sim. né? Então, por exemplo, as mulheres sofrem mais do sono quando? Principalmente no perimenopausa, em que a gente vai ter todo o eixo hormonal feminino, que é muito protetor para o sono da mulher, em queda. Então a gente tem redução né, de progesterona, de estrogênio, e isso já começa a, de certa forma, fragmentar mais o sono, porque a progesterona é um baita mantenedor de sono. Quando eu tenho redução de queda, né, redução desses hormônios, eu começo a ter fragmentação, eu começo a ter mais risco de ronco e de apneia na mulher, que é muito protegida de ronco e de apneia até a É verdade. até a Menopausa. menopausa. Uhum. E aí o que acontece no homem não é isso, né? No homem não existe, na verdade, a andropausa, né? Não existe no Aham. homem o que acontece na mulher, que a mulher, teoricamente, ela vai bem do ponto de vista hormonal e, de repente, os hormônios caem e aí se estabelece a menopausa. Claro, né, com todo o contexto clínico que vem antecedendo. Uhum. O homem, ele vem no envelhecimento, né, gonadal, vem no envelhecimento e numa redução de secreção que é mais lenta. Por isso que não existe essa pausa, né, Aham. como existe na mulher. Mas o homem, ele tem uma tendência a ronco, por exemplo, e a apneia muito maior desde mais jovem, né? Então, se é um respirador oral principalmente, se tem alterações anatômicas na face, né, como desvio de septo, hipertrofia de corneto, um céu da boca muito fundo, né, muito ogival, que a gente chama, né, uma atresia da maxila, uma maxila muito fininha, ou tem uma amígdala grande, uma adenoide grande, esses homens roncam muito desde mais cedo, né? Então é comum a gente ver os homens roncando por volta de 30, 35 anos, principalmente se estão acima do peso. Hum. E então o homem tem mais distúrbios respiratórios do sono e as mulheres têm mais insônia. Não que não possamos ter os dois, Aham. né? Mas os distúrbios mais comuns na mulher, insônia, e no homem, a apneia. Então a gente tem que sempre tentar trazer esse contexto, né? De que ninguém né? A gente não é igual a ninguém e existem particularidades que são fundamentais que sejam tocadas para que a gente consiga conduzir melhor caso a caso, né? Doutor, falando do ronco, eu acho que a sociedade, ela muitas vezes trata até de uma maneira cômica, né? A gente brinca que pode dar divórcio, porque é difícil você conviver com alguém que ronca à Mas noite. dá. Pois é. Me explica uma coisa, o ronco ele é um sinal de algo que não vai bem? É um alerta de certa maneira? E quais são as maneiras, assim, eu imagino que sejam muitos tratamentos, né, mas quais são as maneiras que a gente pode ou prever ou depois, remediar, que se existe uma vida de qualidade ainda que com ronco ou pós-ronco? Existe. Eu acho que assim, ó, primeiro de tudo, e essa pergunta é muito importante, porque o roncar não é normal. Então, isso é o que a gente tem que levar, né? Assim, se todo mundo sair daqui depois desse bate-papo e falou: caramba, roncar não é normal, roncar não é normal. Isso é importante. Ah, mas existe na medicina uma divisão de ronco primário e de ronco, né, de ronco não primário, ronco secundário. O ronco Aham. primário é o ronco que acontece e que não tem associação com a apneia do sono, por exemplo. Né? Ou seja, não tem associação com paradas respiratórias, com dificuldade respiratória importante a ponto de gerar interrupção da respiração e queda da oxigenação. Porque Uhum. isso é quando eu tenho ronco que é secundário, é o ronco junto, que acontece junto com a apneia. O ronco com a apneia é muito danoso. Por quê? Porque ter apneia do sono é ter uma interrupção no fluxo respiratório. E a gente sabe que a respiração é o que renova a nossa energia, né? Assim, a medicina oriental, ela fala, tem uma frase muito interessante, exatamente contextualizando o fato de que é através da respiração nasal
que renovamos a nossa energia vital, Dormindo ou acordado, né? Uau! dormindo ou acordado. Então, eles colocam que o prana, né, como eles Uhum. sugerem, é realmente renovável, principalmente nesses indivíduos que têm uma respiração nasal boa, ou seja, uma respiração fisiologicamente correta, que é a respiração pelo nariz. E aí, se a gente for entrar na explicação científica, tem um monte de justificativas para que o nariz seja o ator real da respiração melhor. Porque quem respira bem pelo nariz tem menos chance de roncar. Não que não ronque, porque às vezes é um nariz bom, mas é uma adenoide que está entupida no meio desse caminho, né? Ou uma amígdala que está muito grande, ou uma língua que é muito grande, ou um Aham. compartimento, ou seja, uma cavidade oral menor que não cabe à língua, né? Sei. Então, tudo isso tem contexto anatômico e que precisa ser estruturado e ajustado. Mas ter ronco e apneia é muito prejudicial para a saúde, porque a apneia do sono, como distúrbio respiratório do sono, é um distúrbio que vai gerar muitas condições e complicações que poderão acontecer nesse indivíduo que tem ronquiapneia. E a gente vai falar de mais risco de doenças cardiovasculares, né, mais risco de infarto, de angina, né, de dor no peito, de isquemia, de doença coronariana, de AVC, de Uhum. arritmias, principalmente a fibrilação atrial. Então, tem muito as condições cardiovasculares em primeiro lugar como risco, mas eu também aumento o risco de diabetes tipo 2, eu aumento o risco de obesidade. Então, a apneia do sono é uma doença que promove um desequilíbrio metabólico, endócrino, fisiológico, cardiovascular absurdo. Talvez seja a doença mais prevalente e menos diagnosticada hoje. Por quê? Porque muita gente tem e não sabe que tem. É, isso é uma dúvida até, ideia que eu tenho. Como identificar, né? Porque a gente fala de apneia, eu não sei se todo mundo sabe o que seria apneia. Como que você identifica na prática, na noite, assim, ou então no dia a dia? Tem um estudo muito interessante que mostra a validade do acompanhante sobre o relato do sono do companheiro. Como assim? Hum. Então, o que, que é muito interessante? Esse estudo ele sugere que as esposas que chegam comentando para o médico, porque geralmente essa consulta é em casal, né? Geralmente a esposa vem trazendo Aham, pela orelha quase, né? o esposo ali, o marido roncador. Isso é a maioria. Às vezes acontece o contrário, às vezes o esposo traz a mulher roncando, mas geralmente é a mulher que traz o marido. Hoje mesmo eu atendi um paciente aqui que a esposa que marcou. Né? Ela, inclusive, que me mandou mensagem no Instagram, ela que falou: eu Salvando o preciso casamento, marcar. né? E aí a gente entende que esse movimento, né, de ter a apneia e de ter resolução da apneia é fundamental porque vai fazer proteção cardiovascular, neurocognitiva, endócrino-metabólica. Acho que eu me perdi no contexto. Do que eu falo como identificar, né, Ah, isso. assim. Mas pode continuar isso aqui. E aí, na verdade, a gente precisa identificar precocemente, porque imagina um paciente que tem paradas respiratórias 10 anos da sua vida. Não. Né? E às vezes são pacientes que têm 50 paradas por hora, porque a apneia é exatamente a ausência de respiração, né? A apneia significa parada respiratória. E se esse paciente tem 50 paradas por hora, vamos imaginar o que acontece com alguém que para de respirar. Eu paro de respirar, eu estou dormindo e eu paro de Uhum. respirar. Ou seja, não entra ar, eu estou obstruído, porque o ar não está passando. Isso que não entra o ar, o que vai acontecer com o meu corpo? Eu vou começar a ter queda da oxigenação. Uhum. Junto disso, eu tenho um aumento da frequência cardíaca, porque o meu coração entende que a redução da frequência cardíaca pode ser revertida pelo aumento da frequência do coração. Então, ele aumenta o trabalho cardíaco, né? Ele tenta compensar essa queda da oxigenação. Só que não acontece, porque eu continuo em queda de oxigenação. Até que chega um alarme em que eu preciso acordar para voltar a respirar de novo. Eu tenho que fazer mais força para desobstruir essa via que está entupida. Então, eu faço mais pressão intratorácica, ou seja, eu faço mais força Se para exige mais. desobstruir. Então, eu fico fazendo força para respirar. Então, às vezes, o companheiro percebe isso à noite e fala: olha, ele faz muita força para respirar. Eu percebo que ele está sufocado. E aí, de repente, eu ouço a volta, né? Ou seja, a gente chama de ronco ressuscitativo, em que ele volta a roncar, ressuscitando a respiração, para que ele volte a oxigenar de novo, a frequência cardíaca volte a normalizar, e ele, para isso, acordou. Só que é um Nossa. acordar, é um despertar
que acontece no cérebro, né, na córtex cerebral, e a gente detecta isso no eletroencefalograma do exame do sono. E a gente vê o quê? Que o paciente, às vezes, tem 40 apneias por hora, ele tem 45, 40 quedas de oxigenação por hora, e ele tem mais 30, 40, 50 despertares por hora. Ou seja, cada vez que ele tem uma apneia, é fisiológico que o nosso corpo gere uma série de substâncias alerta, principalmente a adrenalina, Cortisol, né? Um monte de cortisol, coisa. adrenalina e várias outras substâncias que são estimulantes para que esse indivíduo acorde e volte a respirar. Porque se ele não volta a respirar, ele pode morrer dormindo. E aí acontece a morte súbita no paciente que está Ah, dormindo. Então, provavelmente, muitas causas de morte súbita são relacionadas a apneias mais longas, em que esse paciente fez 2 minutos de apneia, desaturou muito, não teve a despertabilidade para acordar, né? Ou seja, ele não acordou e ele desaturou e fez. E aí precipitou um infarto ou precipitou um AVC. Então, ele fez uma causa mortes pela própria condição de disóxia, né, de hipóxia, de queda da oxigenação dormindo. nossa, até o idosinho, se a gente parar pra pensar, uma pessoa idosa, né, ter essa Sim, força no meio da noite, se ela tem uma apneia, pra conseguir Voltar. recuperar essa respiração. E não, e realmente, assim, eu acredito que as pessoas não saibam, ah, com tanta riqueza de detalhes, assim, o que acontece nesse momento É. da apneia. Eu lembro de uma amiga que ela falava assim: "Eu tenho que olhar ele, porque eu tenho que virar, se ele começar a roncar, eu tenho que virar ele", falando do esposo dela. Uhum. A posição influencia? muito. É muito legal, a gente faz muito exame do sono, né, e hoje a gente fez, né, a gente tem feito muito em casa, inclusive, né, dos pacientes, e o que que a gente percebe? Até para deixar o paciente mais confortável, né, a gente tem um laboratório, mas também tem os exames para fazer em casa. E o que que é muito interessante? A gente percebe que tem paciente que só tem ronco e apneia em determinada posição. Geralmente é de barriga pra cima? O decúbito em supino, né, o decúbito dorsal, né, o paciente que está dormindo de barriga para cima, geralmente é quando obstrui mais a via aérea. Por quê, doutor? Por quê? Porque eu tenho toda a estrutura da minha cavidade oral, né, da minha anatomia orofacial, que quando eu tenho essa posição, eu tenho queda de língua, e eu tenho todo um relaxamento que Hum. colapsa a parede posterior da faringe, né, nos seus níveis da orofaringe, velofaringe, né, rinofaringe, orofaringe, velofaringe e hipofaringe, ou seja, todo esse tubo muscular, ele é mais colapsável dependendo da posição que eu estou dormindo. Então, ontem eu atendi um paciente que eu falei exatamente com ele isso. Ele tem uma apneia posicional, né, ou postural, ou seja, a apneia dele só acontece em decúbito dorsal. E ele falou: "Gleison, como é que a gente pode tratar?" Eu falei: "Uma das formas de tratar a sua apneia é não dormir de barriga para cima." Aí ele me perguntou: "Mas como é que eu vou conseguir É. fazer isso?" Né, porque eu estou dormindo, eu vou precisar Sim. de alguém me vigiando. Tem algumas técnicas rudimentares que a gente faz, então, por exemplo, tem uma técnica que inclusive, já gerou alguns artigos científicos, que é a técnica da bola de tênis. Então, é aquele paciente que pode, por exemplo, costurar uma bola de tênis numa camisa ou em alguma coisa que ele possa usar mais justa do corpo, e aí ele coloca essa bola de tênis nas costas. Toda vez que ele virar de barriga para cima, a bola de tênis vai incomodar, ele vai virar do outro lado. Que E a gente incrível! pode usar É isso. quase que um adestramento mesmo. Exatamente, até habituá-lo a não mais Aham. deitar de barriga para cima. Ah, mas é funcional? Sim, pode ser funcional para algumas pessoas. Entra no arsenal terapêutico. Mas é a melhor forma de abordar uma apneia posicional? Talvez não. Uhum. Existem outras, né, podem existir e existem outras formas de abordar uma apneia que acontece mais em determinada posição. Porque tem pacientes que roncam e têm apneia de lado, do lado esquerdo, do lado direito e até de bruços. Então, não é exclusiva da apneia, assim, porque geralmente a apneia posicional ela é mais leve. Quando o paciente evolui com uma apneia mais grave, ela acontece, Independente da posição. às vezes, até em pé. Falando de posição, eu acho que essa é a dúvida universal. Quais são as posições boas para dormir, doutor? Existe isso? Não existe? Isso é legal. As posições melhores são sempre lateral. Então, assim, a Hum. decúbito lateral direito e decúbito lateral esquerdo são as melhores posições para dormir.
Principalmente se a gente tem queixas relacionadas a refluxo, Uhum. ou queixas relacionadas à própria apneia e a ronco. Por quê? Porque são posições mais ergonômicas, né? Quando a gente fala de ergonomia do sono, a gente entende que a posição lateral é a posição mais ergonômica, inclusive para as questões de saúde cervical, lombar, ou seja, a saúde da nossa coluna agradece no decúbito lateral também. Mas é óbvio que não é só isso, né? Então, a altura de travesseiro, toda a superfície, né? Então, a maciez do colchão, tudo isso também interfere. Sim. Quando a gente fala, assim, voltando um pouquinho na história do ser humano, porque o sono, hábitos, né, alimentares, o sono, comportamentais, eles vêm da infância. Sim. E eu acredito que muitas pessoas que assistem a gente são pais e mães também. Tem algum tipo de comportamento na infância? Quais são os benéficos que a criança tem e os maléficos que, assim, sejam culturalmente, né, da sociedade, do bebê dormir de certa maneira, ou a gente, quando criança mesmo, naquela fase da infância, de dorme de certa forma, que atrapalha ou que ajuda? Isso é bem legal, porque assim, na infância, eu acho que para a gente construir adultos que dormem bem, a gente precisa construir a infância, e o sono na infância, né? Isso é um grande capítulo dentro da medicina do sono, e que envolve alguns conceitos que são fundamentais. Primeiro, a gente precisa sempre estar alerta com relação à respiração dessa criança. Por quê? Porque é muito comum, por exemplo, de um sono mais agitado, ou na síndrome do sono agitado da criança, a criança que se mexe muito, a criança que se bate muito, Sei. questões respiratórias e questões gastroesofágicas. Ou seja, a doença do refluxo gastroesofágico é um grande contexto fragmentador de sono do pequenininho, e ronco e apneia do sono. Então, assim, que bonito, meu filho baba no travesseiro, dorme de boquinha aberta. É péssimo, não é nem um pouco bonito isso, porque isso é uma construção que, se for feita e permitida durante toda a infância, vai fazer com que esse indivíduo seja um roncador e um adulto com apneia. Então, Interessante. primeiro de tudo, assim, atenção para os pais é a presença de respiração oral. Se a criança respira pela boca, dorme de boca aberta, isso não é nem um pouco bonito e precisa ser resolvido. E Uhum. às vezes sim, é uma adenoide maior, é uma amígdala maior, ou é o nariz que não funciona tão bem, porque a criança tem alergia, tem rinite alérgica, então é importante a gente abordar isso e resolver o mais rápido possível. Aquela criança que dorme numa posição mais esticada, sabe, o pescoço todo Sei. esticado, né, todo para trás, isso Parece um gato, significa assim, né? que ele está respirando mal, porque essa posição é uma posição que aumenta e melhora a passagem de ar da minha via aérea. Então a criança, ela precisa dormir, né, numa posição mais retinha e que não permita que ela fique sempre em hiperextensão, porque a hiperextensão significa que ela está com dificuldade para respirar. Então, esses pontos respiratórios são fundamentais na infância e o refluxo é um grande fragmentador. Então, um outro ponto que talvez fosse um ponto fundamental também para a observação dos pais é se essa criança tem um sono muito agitado. Ela se mexe muito, ela se bate muito, ela roda de um lado, roda de outro, roda de lado, roda de outro. Geralmente, isso ou é questão respiratória ou é questão relacionada a refluxo gastroesofágico, que são condições mais comuns. Pode ser, né, podem ter outras causas, sim. Por exemplo, a gente tem movimentos de perna nas crianças, né, que é um Uhum. distúrbio motor do sono, mas que às vezes é secundário a essas condições que eu falei. Então a gente precisa muito entender que o sono da criança é um sono que deve ser calmo, tranquilo, não agitado, né, sem ronco, sem baba no travesseiro, porque isso é o padrão ideal que a gente constrói. E não esquecendo que, assim, sono é um construto, ou seja, a gente precisa entender que a construção do sono, ela precisa ser feita com os hábitos que ela observa na casa. Então, se é uma família que todo mundo não respeita o sono, que todo mundo usa a luz até a noite, que todo mundo só desliga o celular quando fecha o olho para dormir, isso está errado. Ou seja, está construindo hábitos de sono de uma criança que certamente tem maior risco de ter distúrbios relacionados ao sono durante Aham. toda a sua vida, né? Seja distúrbio de ritmo, porque dorme desorganizadamente, né? Cada dia num dia, cada dia numa hora, acorda cada dia numa hora, ou tem dificuldade para iniciar o sono. Então, às vezes, a gente constrói a insônia, da criança nesse lar, que já é mais confuso às vezes. Então, muitas vezes também o que a gente observa são as crianças que construíram, um hiperalerta, uma hipervigilância, Sim. uma atenção maior, porque não tinha um lar com tranquilidade, né, se não tinha um lar que era que era que era Propício, né, pra que era mais isso. propício para tranquilidade, porque assim, lembra, um pilar ideal para sono bom é ter segurança. Então, se eu durmo num lar, numa casa em que eu não tenho segurança, eu não durmo bem.
Porque eu durmo sempre vigilante, eu durmo sempre atento, eu durmo sempre atento ao barulho lá de fora, Sim. ou à luminosidade excessiva que atravessa a minha janela, né? Então, segurança, ausência de luz, são e rotina, talvez sejam as 3 grandes palavras do sono da infância e de todos nós, né. Então, assim, eu preciso de segurança, eu preciso de rotina durante o dia, porque minha noite vai ser construída no meu dia, e eu preciso muito desse ambiente acolhedor, que é um ambiente gostoso, confortável, com uma temperatura idealmente por volta de 18 a 22 graus, e que tenha possibilidades para que a gente realmente possa se desligar. Porque o que a gente percebe é isso, muita gente que não se desliga. E restaurar. Isso. Necessário. É muito importante. Doutor, eu queria que você explicasse um pouco sobre as fases do sono. O que que acontece com o nosso corpo, com o nosso cérebro, quando a gente entra em cada uma delas. Quando entra, né? Porque eu tô aqui ainda em dúvida se eu estou dormindo tão bem, estou... Estávamos conversando aqui nos bastidores. Então, a gente tem o sono como um estado cíclico, fisiológico, de reparo. Para que ele seja isso, a gente precisa ter critérios muito importantes que são exatamente entender que a qualidade do sono, ela envolve estágios de sono diferentes durante toda a distribuição da noite. Isso significa que, quando eu me preparo para dormir, e eu tenho todo um ritual pré-sono que já me coloca numa situação que vai induzir o meu sono, porque eu já apaguei a luz, porque eu já me preparei, eu já estou com a minha cabeça, ou seja, os meus pensamentos, os meus sentimentos, o meu comportamento me propondo essa atitude que é tomada, né, quando a gente decide dormir. O fundamental é entender que, na qualidade do sono, eu preciso ter ciclo, ou seja, eu preciso ter, teoricamente, 5 a 6 ciclos de estágios de sono diferentes. Como é que é isso? O sono que quando eu deito para dormir, eu ainda estou no meu estágio de vigília, né? Então eu ainda estou acordado. E aí o primeiro estágio que geralmente acontece se chama N1, que é o sono 1, o estágio 1 do sono não REM. O sono não REM é um sono em que a gente tem 3 fases, N1, N2 e N3, e que o N3 é o sono mais profundo. Então, É o dentro sono... a gente tem primeiro o N1 com 3 fases dentro. Não, Com- a gente tem o sono REM e o sono não REM. Aham, Dentro do não REM, a gente tem 3 fases. entendo. O N1, que é o sono mais superficial. O N2, que começa a caminhar para ondas cerebrais um pouco mais organizadas. E o sono 3, em que eu tenho ondas cerebrais de maior amplitude e de menor frequência, que é exatamente nesse sono que muita secreção hormonal acontece. Então, esse sono N3, ele é assim, é o que eu mais quero Providencial. ter. Ele precisa ser ali por volta de 20 a 25%, né? A gente diz que o sono N3, ele tem que ser de 13 ou 15 a 25% do nosso sono. O N1, que é muito superficial, ele pode ser de 2 a 5. Ou seja, a gente precisa de muito N1? Não, a gente Tá. precisa do N1 só para começar, Estamos anotando. né? Mas tem tempo, doutor? De 2 a 3 a 5%, o N1. Mas de Um tempo, assim, tempo tipo, pra por acessar exemplo, cada deitei uma na dessas... cama, mas Não, ao dessas menos porque- uma hora depois... Porque como isso é cíclico e é fisiológico, ele vai voltar pro N1 no meio da noite. E tá tudo Então, bem. quando eu superficializo, eu posso voltar pro N1, mas logo eu entro pro N2, ou pro N3, ou até pro REM. Então, o que é legal é a gente entender que esse ciclo de sono, ele vai acontecer ali por 5 a 6 ou 7 ciclos completos. Então, o bom é que a gente tenha N1, N2, N3 e REM. Aí, de novo, 3, 2 e REM. Aí ele vai e entra num outro ciclo. N2, N3, N2, N1, N2, REM. Aí ele faz um outro ciclo. E cada ciclo desse vai durar em média de 90 a 110 minutos. Que incrível! Gente, Entende? que eureka! Então, peraí, calma. Não é uma coisa gradual como eu achava. Do tipo, eu Não. comecei a noite inteira, só vou fazer... E... Não. Ele fica indo e voltando. É uma montanha-russa, literalmente. É uma Que montanha-russa incrível! bagunçada, Você né? sabia disso, Andréia? Não sabia. E uma dúvida, isso independe de individualidade biológica. Tem que acontecer, ponto. E é um estado é um estado que para que o sono seja organizado, seja estruturado, seja recompensador, reparador e ofereça todas essas essas vantagens que ele oferece quando ele é um sono bom, ele precisa ser cíclico e precisa, né, ter esses ciclos desenhados de forma
organizada e desorganizada ao mesmo tempo. Uhum. Por quê? Porque faz parte do ciclo do sono a gente visitar fases do sono recorrentes. Então não é aquela coisa, eu entrei no 1, depois eu fui pro É, eu 2, achava que depois era. eu fui pro 3, depois eu fui pro REM e aí acordei. Não. Eu achava que era assim. Isso acontece várias vezes, pelo menos 5 a 7 vezes, em ciclos de 90 minutos a 110 minutos cada. Por isso que a gente sonha, por exemplo, cada ciclo é um É sonho, uma como se fosse. oportunidade de sonho. É, porque às vezes numa noite, eu não sei se isso acontece com vocês, assim, com quem tá assistindo, existem, tipo, 3 sonhos que a gente lembra. Sim, às vezes sim. E aí é isso, começou um ciclo, blum, fechou, outra historinha vai É. começar. E a única questão do sonho é porque para eu me lembrar deles, eu preciso acordar neles. Então, por que que as pessoas acordam mais se lembrando daquele sonho que eu acabei de ter? Parece que eu É. acordei no meu sonho. Por quê? Porque geralmente o sonho que a gente vai lembrar é o sonho que acontece no sono REM, que acontece mais na segunda metade da noite, porque o N3 acontece mais na primeira metade da noite. E o REM acontece mais na segunda metade da noite. E por que que a gente lembra mais desse sonho que acabou de acontecer? Porque a gente acorda geralmente no REM. Uhum. Principalmente quem acorda com despertador. Então, teoricamente, quem acorda com o despertador tem mais chance de ser interrompido no REM. E tem mais chance, teoricamente, ou pode ter mais chance de lembrar do sonho. Por quê? Porque no despertador, ele vai tocar e eu posso estar no meio do meu No meio, REM. é. Aí eu rompi meu REM e, pô, caramba, eu estava sonhando. Se eu acordo sem despertador, que é o meu caso, por exemplo, eu tenho menos chance de que o meu sono REM seja fragmentado. Porque o sono REM e o sono 3 são sonos mais consolidados, né? Assim, é como se fosse um sono com maior dificuldade para despertar. O sono N1, se eu falar oi, você já vai Aham. levantar. O sono N2, se você falar oi, você vai levantar. O sono 3, você vai ter que falar oi, 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 né? Então, assim, você vai Oi. ter que chamar mais. Que é o filho indo pro colégio, né? É isso! Acorda! Por quê? Porque ele tem muito N3. Aham. Então O seu talvez filho por tem isso, né? muito N3. Talvez por isso. E aí a gente entende que isso acontece de forma fisiológica, estruturada, organizada. Então é cíclico, é organizado, é estruturado para que a gente tenha reparo. E aí, voltando para a qualidade, então, entendendo esses estágios todos, a qualidade envolve ciclo e envolve profundidade, porque eu preciso ter sono profundo. Sim. Eu preciso ter sono contínuo, porque não dá para eu fragmentar a noite inteira. Por exemplo, essa paciente que me falou que ela acordava 5 vezes só para ir ao banheiro, imagino que é uma pessoa que deita às 10, 11 e acorda de hora em hora. Nossa, Ela vai acordar cansativo. bem? Não acorda. Ela interrompe o tempo inteiro esses O tempo ciclos. todo. Então ela interrompe o ciclo e ela recomeça o ciclo e às vezes nem recomeça. Porque é um paciente que às vezes fala, eu tenho dificuldade para voltar a dormir. E aí a gente vai ter a insônia de manutenção, a insônia que o paciente tem dificuldade para voltar. Então, ele precisa ser contínuo, ele precisa ser ciclos profundos e ele precisa ser regular. Ou seja, o sono precisa de regularidade. Talvez esse seja o ponto mais forte trazido pela cardiologia. Então, a cardiologia, principalmente, tem trazido uma discussão enorme sobre a regularidade do sono e o quanto é importante termos sono regular. Ou seja, é fundamental que a gente durma no mesmo horário e tente acordar no mesmo horário, mesmo no fim de semana. Porque senão a gente faz o que acontece conosco quando viajamos para a Europa, né? Então, eu viajo daqui para Paris na sexta-feira e volto de Paris para o Rio na segunda-feira. O que que significa isso? Na sexta-feira, eu vou dormir 3 da manhã. No sábado, eu durmo de novo 3 da manhã. No domingo, eu tenho que dormir 11, porque eu tenho que acordar às 6 da manhã no dia seguinte. O que que é isso? É um jet lag. Ah, Só que ao invés de jet lag de voo, é um jet lag social, que é o que a gente tem discutido muito. Então, as pessoas que têm jet lag social, elas têm mais questões clínicas de saúde, ela tem mais problemas de saúde, porque a regularidade mostrou ser um fator protetor para quem tem um sono mais regular. sim. Quando a gente fala, assim, você me falou do despertador, eu fiquei na dúvida, doutor, porque é a realidade de muita gente, né, durante a semana para trabalhar. Sim. Existe algum tipo de malefício em relação a isso, esse despertar? Eu vou te dar um exemplo, às vezes eu levo susto. E muita gente também, né? Ou às vezes você fica protelando, É. ignorando o despertador. Ou não, tem gente que acorda também tranquilo. Como é que funciona esse lance, essa relação com o despertador, Isso é assim? muito legal. Olha só, se a gente quiser fazer uma análise sobre o despertador especificamente, é melhor que ele não seja um alarme sonoro alto, súbito. Por quê? Porque ele pode sim interromper um ciclo importante para mim, que é a manutenção do meu REM.
já que a gente já entendeu que o sono 3 e o REM são os nossos favoritos, né? A gente não vive sem o N2, mas a gente depende menos dele, porque o N3 e o REM que são os sonos mais, né, as fases mais robustas. Então, o que que é uma sugestão? A sugestão é acordar progressivamente. Ou seja, existe hoje algumas formas de despertar uma pessoa de forma mais amena. Como? Existe um despertador que é luminoso. Então, esse é o ideal, que é você ser exposto à luminosidade progressiva a partir daquela hora, como era no tempo das cavernas. Ou seja, quando vai clareando o dia, eu vou acordando, até uma Ah, luminosidade tão intensa que minha retina não consegue mais me permitir me manter no sono. Então, o ideal é o despertador luminoso, em que eu vou colocar o despertador para ele começar a luminosidade do meu quarto, que é totalmente escuro, por volta das 5 da manhã, um exemplo, a depender de quem, né, da hora que você sim. quer acordar. E aí você vai aumentando a luminosidade desse ambiente até ele ter uma capacidade luminosa absurdamente alta que vai impedir de me manter acordado. De me manter dormindo. E aí eu vou Uhum. acordar. Então, existe esse despertador luminoso, Ele já tá? existe. Já existe. Aham. E existe também uma outra forma, que é o despertador progressivo, porque tem gente que fala: "Ah, mas esse negócio aí de luz não vai me acordar não, ou eu não posso perder a hora, como é que eu Sim. faço?", né, porque às vezes eu durmo no clarão. Tá, então tudo bem, já que você não tem sensibilidade à luz e você consegue dormir mesmo debaixo de sol quente, eu não consigo, mas tem gente Nem que eu. consegue. Aí o que que vai acontecer? Esse indivíduo, ele pode usar uma outra forma de despertar, que é o despertador progressivo. Então, até nos celulares já existe esse modelo, né, que é, ele começa mais baixo e ele vai subindo a intensidade sonora. Então, ele vai tim, 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 até aumentar Uhum. totalmente essa intensidade a ponto de despertar você. Só que, a partir do momento que essa intensidade vai crescendo, você já vai superficializando mais. E você não toma um baque, né, de tum, tum, de Aham. repente aquele barulho ensurdecedor, quase de ambulância, do lado da sua orelha, né. Uhum. Que Dá dá até um Então mau humor, né, acordar assim, no susto. Doutor, se pra mim funciona dormir 6 horas, durante 6 horas, e pra uma outra pessoa 8, isso é ok? Se tá funcionando pra mim, isso quer dizer que, tá tudo bem, isso não vai me trazer quaisquer malefícios? ó, vamos lá. E até para fazer um pouco da minha história, assim, para vocês. Eu sempre fui uma pessoa que tinha uma vontade enorme de espremer sono. Por quê? Porque eu sou vespertino, então essa pergunta depende muito do cronotipo de cada um. Então, por exemplo, eu como tendência à vespertinidade, eu gosto mais da noite, eu produzo melhor à noite, minha capacidade cognitiva, intelectual é melhor à noite, minha capacidade física é melhor à noite, então eu gosto muito da noite. E eu prefiro aproveitar o máximo que eu posso da minha noite. Uhum. Era assim, de forma mais exuberante, até as crianças nascerem lá em casa. Então depois dos 20 e poucos, 30, 20 e muitos e 30 e poucos, eu comecei a ter mais dificuldade para dormir só 6 horas, porque a regra é de 7 a 9. Então, assim, para nós adultos, a regra é sempre de 7 a 9 horas. Menos de 7 ruim, mais de 9 ruim. Então, existe um intervalo aí de tempo de Aham. sono ideal. Mas para o cronotipo vespertino, teoricamente, eu tenho uma tendência a ir mais tarde, mas aí eu preciso poder acordar mais tarde. Por quê? Porque eu tenho que tentar manter essa regra. Só que na variedade da vespertinidade, do indivíduo intermediário, que é aquele indivíduo que é o normal, né, que ele vai dormir ali por volta de 9, 10 da noite e vai acordar 6 da manhã, 7 da manhã. Esse é o intermediário. O vespertino vai dormir meia-noite e vai querer acordar 7, 8. E o matutino, que é o terceiro cronotipo, ele vai querer dormir mais cedo para acordar 4h30, 5. E ele funciona muito bem. Então, isso é muito importante que você coloca, né? Ou seja, dá pra gente violar o que eu me sinto bem? Eu me sinto bem dormindo um pouco mais tarde, então eu posso dormir um pouco mais tarde, desde que eu respeite o meu tempo ideal de sono, com todas as características de qualidade de sono. Isso é fundamental. Só que também existe, e aí não é a regra, é a exceção, aqueles indivíduos que toleram um sono em menor quantidade, né. Então aqueles indivíduos que a gente chama de os dormidores curtos. Uhum. Hum. Esse indivíduo, ele tolera dormir 6 horas.
e ele fica bem dormindo 6 horas. Ele não vai ter sono de dia, cansaço, irritabilidade, mau humor, mais fome, mais apetite no dia seguinte, porque quem dorme pouco, é privado de sono, geralmente vai ter alteração da leptina, que é o hormônio da saciedade, vai ter inibição, né, ou vai ter estímulo da grelina, que é o hormônio da fome, e aí vai ter mais fome no dia seguinte de privação. Por isso que a gente entende que as pessoas privadas de sono ganham mais peso, porque elas também alteram muito a sensibilidade à insulina. Então, uma noite de Uhum. privação de sono de pacientes que, né, de pessoas que dormem menos, elas vão ter resistência à ação da insulina no dia seguinte. Então, elas vão ter mais chance de terem alteração endócrino-metabólica também na questão de peso, né, na questão hormonal relacionada ao peso. Então, com relação ao cronotipo, o que a gente entende é exatamente isso. Entender qual é o seu. Você é um vespertino? É um intermediário? É um matutino? Poxa, mas lembre que você precisa dormir de 7 a 9 horas. Porque também não dá para ser um matutino que deita 7 da noite e quer acordar 7 da manhã. Sim. Porque Uhum. 12 horas não é o ideal, a não ser no bebê. E depois no adolescente, que vai dormir ali por volta de 9, 10 horas de sono. Mas depois da adolescência, a gente volta para 7 a 9 horas, que é o tempo ideal de sono preconizado pela Academia Americana de Medicina do Sono, né, pela nossa Academia Brasileira de Sono. Então, isso é o que está estabelecido. Mas existe, como eu falei, o dormidor curto, que é esse que tolera mais né, essa privação de sono, e o dormidor longo, que é aquele que fala, eu preciso dormir 10 horas. Mas não é a maioria, é a grande minoria. Então a gente precisa só ter atenção para não dizer que, ah, não, eu sou um dormidor longo e eu quero dormir 10 horas e vou dormir 10 horas. Não, vamos Uhum. entender se é realmente isso que a sua fisiologia tá imprimindo, né? Tá exigindo de Sim. você. Tá dormindo bem, André? 6 horas tá bom pra você? Não quero falar sobre isso. Delicado. Mas, ó, Mas parece ótimo, André, parece ótimo. como é que a gente pode entender o cronotipo, assim, o nosso cronotipo? Existe um teste de cronotipo que faz exatamente essa análise. Horn e Ostberg, que são dois autores que descreveram esse teste, eles colocam algumas perguntas que fazem com que a gente coloque as nossas predileções para atividades que fazemos. E através desse teste a gente consegue viabilizar. E a gente pode até fazer isso. Lá no meu Instagram tem uma forma de tentar fazer esse teste e te dar esse cálculo. E no próprio livro, no Super Sono, tem uma página que fala exatamente sobre como que faz esse teste para que a gente consiga entender qual é o meu. Ah, poxa, Gleice, mas eu não quero fazer teste. Eu quero analisar e quero saber hoje qual é o meu cronotipo. Tá de férias? Corre solto. Ou seja, você vai Sem dormir a hora que você despertador, quiser, né? você vai acordar a hora que você quiser e você vai observar. Depois de alguns dias saídos da rotina, né, que você já saiu da rotina, depois de alguns dias que você já está de férias e totalmente de férias, né, não inventando coisas para fazer nas férias, aí você observa. Poxa, eu tenho uma tendência a ir dormir mais tarde para acordar mais tarde. Então talvez você flerte com a vespertinidade. Ah, não, Uhum. não, caramba, de férias eu durmo 8 da noite para acordar 4 da manhã, porque é o que eu mais gosto de fazer. Opa, então você pode ser um matutino. Mas assim, a maioria das pessoas é intermediário. É esse que fica entre o matutino e o vespertino. Uhum. Muito bom, Vou a gente fazer esse teste. Aí na vamos próxima eu te fazer. respondo. Quando a gente tiver, esse intervalo para a próxima temporada. Doutora, a gente vem caminhando para o final. E sempre fica aquela dica, o Papo é Sesc é um lugar de prestação de serviço, sabe, para as Legal. pessoas, assim, esse papo ele é muito enriquecedor de tanta coisa, para mostrar que o sono não é algo que a gente negligencia, né, que é só Sim. dormir e pronto. E que ele regula tanta coisa, né, Andréia? É um Saúde. norteador É saúde. que enraiza tanta coisa. Qual uma dica que você daria para as pessoas, cidadão comum, né, hábitos noturnos, para manter minimamente uma vida saudável com o seu sono e sua Acho que a respiração? primeira coisa é a gente entender que se a gente quer viver mais e melhor, se a gente quer ter vitalidade e longevidade, a gente precisa olhar para todos os nossos pilares de saúde. Então, o sono é o pilar base de saúde, né? O que eu falei na primeira frase, quando a gente começou a conversar. O quanto é fundamental entender que, imagina uma pirâmide. Dentro dessa pirâmide, eu tenho a base dela, ou seja, a maior área dessa pirâmide é o sono. É um Uhum. terço das nossas vidas. Então, ele é, sim, mais do que atividade física, mais do que alimentação, mais do que conexão social, ele é mais do que religiosidade e espiritualidade, ele é mais do que ausência de tóxicos, ele é mais do que a forma como eu gerencio o meu estresse. Esses todos são pilares de saúde. Mas se o sono não estiver ali íntegro, os outros não estarão íntegros.
É impressionante como isso é muito real. Dizer que isso não é verdade é desconhecer a ciência, né? Desconhecer as neurociências, tudo que tem sido discutido com relação à medicina do sono, né? A biologia do sono, a psicobiologia do sono e toda a sua funcionalidade. E aí, quando a gente pensa em regras práticas, a primeira eu acho que é isso que a gente conversou muito aqui, né? Valorizar mais o sono, priorizar mais o sono, ter horários de não negociar o sono. Eu negocio até aqui. Dali para cá eu não negocio. Então eu vou até às 11. Depois das 11 eu não vou. De jeito nenhum, Aham. independente do que aconteça. Então eu acho que isso é tratar o sono como uma ferramenta de saúde muito potente e inegociável. Esse é o primeiro ponto. Segundo, valorizar mais luz. A gente precisa valorizar mais luz em duas questões. Primeiro, ausência de luminosidade intensa à noite, porque a noite lembra da caverna. Época caçador-coletor, a gente que ia caçar, coletar e voltar para dormir, para descansar, a gente voltava no escuro, voltava para descansar no escuro e saía no claro. Ou seja, eu vou dormir quando escurece e vou acordar quando está claro. Essa é o modelo ideal de funcionamento da gente. Então, dá para ficar na tela do celular, da TV, até fechar o olho e decidir dormir? Não, porque sono não é botão. Então, essa talvez seja a segunda grande orientação. Sono não é botão e eu preciso construir meu sono. E eu construo meu sono com respeito a ele, criando um ritual. Isso é muito legal. E também ter estímulo luminoso diurno. Ou seja, do mesmo jeito que eu recuso a luz intensa à noite, eu tenho que ter estímulo luminoso assim que eu desperto. Por Uhum. quê? Porque eu bloqueio a secreção de melatonina, eu regulo minha secreção hormonal toda e eu faço com que eu tenha dias melhores. E claro, como a gente conversou, ter uma rotina mais ativa. Tem como eu dormir bem ficando deitado o dia inteiro vendo TV? Provavelmente não. Ou seja, todos os pilares que eu citei de saúde, que são os pilares da medicina do estilo de vida, que é a medicina que eu acabo praticando e que atendo no consultório hoje e promovo isso no consultório todo dia com plano mesmo, né, para que os pacientes desenvolvam toda essa todos esses pilares de saúde, a gente entende que eles são interligados. Por isso que são uma pirâmide, né? Porque um meio que Aham. depende do outro. Então, a atividade física é fundamental para o sono. Melhora muito. Atividade aeróbica, atividade de força, melhora muito o sono. Eu pergunto, por que você não faz atividade física todo dia? Não, eu só faço 3 vezes por semana. Mas seu cérebro diz: Oi, tudo bem? Hoje é terça-feira. Oi, tudo bem? Hoje é quarta-feira. Oi, tudo bem? Hoje é sábado. Não. É. Suas células não sabem que hoje é segunda, ou quarta, ou sábado. Então, faça todo dia, como uma rotina. Atividade física é rotina, é treino. A alimentação também precisa ser respeitada. Não comer próximo da hora de dormir. Então, entende? Porque se eu como muito próximo da hora de dormir, eu vou atrapalhar meu sono. Então, o ideal é a Uhum. gente comer no máximo até 2 a 3 horas antes de dormir. Dormir de estômago cheio é certeza de sono ruim, é certeza de ter mais pesadelos, é certeza de ter mais ronco, Uau! mais apneia. Então, você entende como está tudo interligado? A Demais. gente pode dar 500 dicas só interligando um pilar com o outro. Eu deito no travesseiro e minha cabeça ativa, e eu fico pensando em todos os problemas que eu ainda vou ter que resolver no dia seguinte. É hora para pensar nos problemas do dia seguinte, quando eu deito a cabeça no travesseiro? Não. Não. Então, a forma como eu gerencio o meu estresse, a forma como eu reajo às coisas que acontecem comigo, falam muito sobre mim e falam muito sobre o meu sono. Com certeza. Então, todos eles estão interligados. Se a gente quer melhorar o sono, eu também preciso melhorar os outros. Álcool piora muito o sono. Tabaco, nicotina é um baita estimulante para sono. Dá para eu fumar um cigarro e dormir? Não, porque a nicotina é um estimulante cerebral. Ela vai piorar a qualidade do meu sono. O álcool vai piorar a qualidade do meu sono. Apesar da pessoa falar, poxa, eu deito, quando eu tomo álcool eu durmo muito mais rápido. Um vinhozinho, né, É. aquela coisa pra dormir. Ajuda no sono? Não. Piora o sono, piora sono profundo, reduz sono de qualidade. Então, mas poxa, o que que o álcool às vezes faz? O álcool, ele diminui o seu hiperalerta. Ele diminui um pouco essa sensação de querer dar conta de tudo, de É querer porque ele ficar agoniado com relaxa, tudo, né? porque ele relaxa. Sim. Então, às vezes, isso é o contraponto que os pacientes brigam comigo, falam, doutor, mas eu não vou parar meu álcool, não. Eu melhoro muito quando eu uso o álcool. Eu falo, não, é ilusão. Então, eu acho que essas recomendações, elas podem ajudar muita gente a dormir melhor. Com certeza, que rico. E Doutor, você agora, por escreveu um favor, livro, né, né? super sono. Fala um Fala pra pouquinho gente Isso. pra mostrar aqui, gente. ó.
Super sono. Fala um pouco do livro, doutor, por favor. O Super Sono foi um livro que eu escrevi há 2 anos atrás, né, então é um livro que eu acabo trazendo muito da minha experiência com sono e como que eu descobri os distúrbios do sono, né, então eu fui descobrindo os distúrbios do sono nas observações na minha família, principalmente, que é uma família chegada a distúrbios do sono, e aí foi muito interessante porque escrever esse livro foi realmente uma um retorno, né, lá na minha infância, com as questões relacionadas inclusive à minha avó, né, assim, eu me lembro muito, eu descrevo isso no livro, não vou contar tudo porque, poxa, mas Pra não só dar dar um tanto spoiler, spoiler. que eu me lembro que a minha avó, que era maravilhosa, eu na sala da cozinha dela, na sala na verdade, uma sala de jantar, né, que ficava Sei. do lado da cozinha e bem do lado de uma sala de estar, que meu pai estava dormindo ali naquela sala, num sofá de couro preto, que eu me lembro muito bem como é que era, e aí eu ouvindo meu pai roncando, e papai roncava muito, eu falei: "Vó, caramba, que papai ronca sempre assim, né, sempre roncou assim, sempre foi essa coisa, porque caramba, não sei como é que mamãe consegue dormir com ele". E aí ela falou: "Meu filho, olha só, mas ele dorme muito bem, nem o ronco dele acorda ele". Ai, meu Deus! Hoje eu tenho quase 50, naquela época eu devia ter, sei lá, 8, 7, e eu me lembro muito da clareza desse momento, né, que ficou na minha memória, por isso que eu escrevi no livro, porque olha a percepção da minha avó. Quem dormia muito né, o sono do meu pai com um ronco muito alto, que nem era capaz de acordá-lo, era porque ele dormia muito bem. E hoje a gente sabe o contrário, né, daquilo tudo que a gente comentou com relação ao ronco. O ronco intenso é muito relacionado à apneia, né. Papai usou aparelho, né, para dormir e se proteger da apneia por 20 anos. Foi meu paciente zero, né, então assim, eu fui um paciente, Hum. eh ele foi meu paciente zero, né, a gente tem que ser os nossos pacientes zero, mas ele foi o meu paciente 01, né, vamos colocar Aham. assim, foi o 01 do laboratório do sono. E ele falava direto isso, né, até o falecimento dele, ele comentava muito que o quanto que ele ganhou em saúde por estar dormindo muito melhor, porque ele não roncava mais e não tinha mais apneia. Que bacana. E quantas vidas você muda É. também nos consultórios, né? Isso é o mais maravilhoso de tudo, né, Sim. assim, a oportunidade de ser médico é uma oportunidade indiscutivelmente muito muito encarada por mim como um presente, né, assim, eu acho que é um presente de Deus a gente poder ajudar as pessoas a despertarem para as questões de saúde, né, porque eu realmente acredito que o autocuidado é a forma mais importante de respeitar aquilo que é mais valioso na nossa vida, que é o que Deus nos deu de presente maior, né, que é exatamente o nosso corpo, a nossa oportunidade de estar aqui. Com certeza. Eu acho que é muito isso. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, do Oh. nosso papo tão rico. Que não deu sono, né? Não Tinha deu tudo pra sono, dar um Que sono e bom, não que deu. bom. foi bom demais. E assim, qualquer coisa que eu falar agora é mais do mesmo, porque já ficou muito bem claro, assim, que é uma questão de saúde, é autocuidado. Não é luxo. Não é luxo, tá bem longe disso. E a gente passa eu me lembro, uma última coisa, uma propaganda que tinha de colchão, né. Você passa um terço da sua vida em cima do colchão, e é isso, né. Já Escolha veio o bem seu nome, colchão, assim, é. Bom, esse é um episódio extremamente importante para você mandar para aquele amigo, cunhado, um Oh. tio, pai para assistir, né. Convida eles, Lô, a curtir o nosso canal, a compartilhar. A gente tá no Papo é Sesc chegando ao fim com o Dr. Gleison. Doutor, muito obrigada por vir aqui enriquecer tanto o nosso conhecimento. O Papo é Sesc é um serviço para você que tá do outro lado, sempre junto com a gente. Muito obrigada pela audiência, é um prazer. Eu sou Luíse Raine. Eu sou Andréia Rocha. E ó, curtiu, dá like, compartilha com quem merece ouvir. E pra você também, excelente sono, viu? E comprem o livro aqui, ó, Super Sono. É isso. Tchau, tchau.